E as eleições começam a tomar forma com o fim das convenções partidárias neste final de semana e a confirmação dos candidatos à presidência da República. Além da dupla petista, Lula e Haddad, outras 12 chapas estão na disputa pelo Palácio do Planalto. A maior parte dos discursos nas convenções teve como tema central o fim da corrupção no Brasil. Nesta linha, o senador Álvaro Dias, do Podemos, que formará chapa com Paulo Rabelo de Castro, do PSC, anunciou que pode convidar o juiz federal Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. A limpeza não terminou. A limpeza tem que continuar. É isso aí! E por isso eu anuncio aqui em primeira mão que vou convidar para ser ministro da Justiça, se aceitar, o juiz Sérgio Moro. O tucano Geraldo Alckmin, que terá como vice a senadora Ana Amélia, do Partido Progressista, fechou a maior aliança com partidos do Centrão e terá quase metade do tempo de rádio e TV. Na convenção do PSDB, o ex-governador paulista disse que não há tempo a perder no combate ao desemprego e à corrupção. Sou candidato para buscar um mandato que pode ser resumido em uma frase: vamos mudar o Brasil e devolver aos brasileiros a dignidade que lhes foi roubada. Marina Silva, da Rede, fechou chapa com Eduardo Jorge, do PV, dizendo que a aliança não é de conveniências. Em tom mais ameno, disse que tem o projeto mais preparado e em melhores condições de unir o Brasil. Porque não temos a pretensão de ser os donos da verdade. Sabemos que ela não está, como disse o Chesterton, com nenhum de nós, como propriedade, mas entre nós. E é por isso que desde 2010 tenho dito que nós vamos fazer um realinhamento político, um novo alinhamento político, acabar com essa oposição cega que só vê defeitos. E Lula também foi aclamado como candidato à presidência pelo PT, mesmo depois de condenado e preso desde abril pelo caso do triplex do Guarujá. No ato do partido, uma carta assinada pelo ex-presidente foi lida pelo ator Sérgio Manberti. É enorme a responsabilidade que temos pela frente na decisão que hoje vai nos conduzir a uma luta sem tréguas pela democracia, pelo povo brasileiro e pelo Brasil. E a vitória deverá depender do empenho de cada um de nós. Jair Bolsonaro, do PSL, fechou apoio com o PRTB de Levi Fidelix e terá como vice o general Hamilton Mourão. Em uma chapa pura do PDT, Ciro Gomes anunciou a senadora pelo Tocantins, Cátia Abreu, defensora de Dilma Rousseff na época do impeachment. João Amoedo, do Partido Novo, vai concorrer com o professor Christian Lobauer, que inicialmente seria candidato ao Senado. O MDB também terá chapa pura, com o ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, tendo o ex-governador gaúcho Germano Rigoto como vice. João Goulart, filho do PPL, será candidato com o professor Léo Alves, do mesmo partido. Cabo Daciolo concorrerá pelo Patriota, levando em sua chapa a pedagoga Suelene Nascimento. A Democracia Cristã vai de José Maria Imael, com o pastor Elvio Costa como vice. Guilherme Boulos, do PSOL, vai concorrer com a ativista indígena Sônia Guajajara, do mesmo partido. Por fim, pelo PSTU, também em chapa pura, a candidata à presidência será Vera Lúcia, tendo como vice o professor Hertz Dias. Professor, é muita coisa, né? Mas, de fato, agora já começa a ganhar uma cara, né? A corrida eleitoral. A única dúvida é saber em que momento o TSE vai dizer não ao Lula, vai impedir a candidatura do Lula e aí o PT oficializa Haddad e Manuela como a chapa, né? Primeiro precisa conteúdo. Chega de nomes, de fofoquinha, fofocalizando na política, chega. Nós queremos conteúdo, programa, ideia, né? Porque os nossos candidatos não leem. Os que tiveram aqui, os presenciados, eles não citaram um livro
sequer um opúsculo, nada. É o único país do mundo que querem gerir um país do tamanho do Brasil. Eles não citam um livro, não citam um autor, e tiveram tempo para tal, né? Não citam um momento da história do Brasil. Essa é a qualidade dos candidatos que querem gerir a 8ª, 9ª economia do mundo. E nós tivemos, quer dizer, eles tiveram chance e tal. Então eles precisam estudar. Eles iriam para os bancos escolares, estudar para pensar o Brasil, fazer alguma reflexão um pouco mais elaborada. Porque até o momento, a campanha pré-eleitoral, vamos chamar assim, é catastrófica. Professor, isso aqui é uma espécie de tantos candidatos assim, inclusive com chance, lembra um pouco 89, na minha visão, quando tinha Covas, Lula, Collor, Brizola, Ulisses Guimarães, a Fife Domingos. Quer dizer, esse ano lembra isso, embora a gente tenha alguns mistérios ainda, né? Eu, quando vi a questão da lista, eu lembrei do artista de novela, ou da artista, quando é traído, o mundo inteiro sabe na novela, e ela fala, é tudo tão estranho. É assim. O que lhe parece, professor? Olha, em termos de ideias, 89 foi com todo... Foi melhor. Foi muito melhor. melhor. Nós tínhamos conteúdo. Covas pensava uma coisa, Collor outra, Lula outra, Brizola outra. Então, havia propostas para o Brasil muito diferentes, e conteúdos. O que eu fico abismado é que todos os candidatos, todos, sem exceção hoje a presidente, são de uma pobreza em ideias. Nós tivemos a oportunidade aqui de conhecê-los. Eles não citaram um livro, eles não leem. Não leem. Lembra quando a Dilma era candidata? Aí ela falou, eu leio muito. Aí falaram, cite um livro. Ela ficou calada. A assessoria falou assim, ela não ouviu. Ela fez assim, fala mais alto. Ela não entendia, ela não leu um livro, né? Eles não citaram um pensador brasileiro, um momento da história. E aí, quando a gente olha essa turma, por exemplo, o Roda Viva, esse de 2 semanas atrás, quando perguntaram como é que o senhor vai enfrentar a mortalidade infantil para o Jair Bolsonaro, o que ele respondeu? Melhorando a saúde bucal. Aí todo mundo ri, quá. E há um culto da ignorância. Eu não sei, mas qual o problema? Eu não sei. A internet é o culto da ignorância. Todo mundo precisa ter opinião em cima de leitura, de estudo. Ninguém fala porque quer. Tem de estudar, e não é por osmose. Não é pôr embaixo do braço, né? E acha que por osmose aprende. É um capitão, por exemplo, que nunca estudou, porque é inacreditável o Bolsonaro a mediocridade, mas não é só ele. Com o risco do cabo ganhar do capitão, porque tem o cabo também. Tem o cabo Daciolo. O cabo Daciolo é aquele que disse a uma deputada que teve um grave acidente, a deputada Mara Gabrilli, fala, vai ter um milagre hoje, levanta, anda. Lembra? Isso faz 3 semanas. É um sem vergonha. E os outros, alguns dão sono, começam a falar e eu começo a dormir. Então, se quem tiver problema de insônia crônica, tem alguns candidatos que curam. Geraldo Alckmin cura, precisa melhorar Alckmin, precisa bater, homem, entrar em campo. Não é ficar naquele meio de campo, bola pro lado, bola pra lá. Lembrar que precisa olhar onde tá o gol. E os outros, né? É muito ruim. Aí alguém vai dizer assim, a polianinha, sempre tem uma polianinha passando. Vai dizer o seguinte, mas espera, cadê o otimismo? Que otimismo? Eles são ruins, um vai ganhar. Nós somos 8ª, 7ª, 9ª economia do mundo. A sociedade civil é melhor que a elite política. A sociedade civil é empreendedora, dinâmica. O Brasil revolucionou a produção agrícola, né? Tem na área de serviços, de internet, tem gente brilhante, tal, mas há uma fratura entre essa sociedade e a elite política. E qual é a razão dessa fratura? A estrutura política é impermeável à mudança. Essa é a questão estrutural que nos interessa. Enquanto isso, a gente vai discutir nomes. Um troca lá, outro põe outro, coloca um. Mas ideia, proposta, mais ainda, programa. Eles não conseguem pensar o Brasil a curto prazo, a médio e a longo prazo.
Dá vontade de chorar, viu? Agora, professor, é bem semelhante, como o Joseval disse, em 89, né? Que teve o maior número de candidatos, Isso. teve 22. Exatamente. E há o risco de que 2 candidatos aí com 20%, ou pouco mais, pouco menos que isso, cheguem ao segundo turno, né? Menos de 20%. Em 89, o Collor estava um pouco mais dissociado, mais à frente, mas o segundo lugar foi 0,5 de diferença entre Lula e Leonel Brizola. Foi 17, alguma coisa e 16, alguma coisa, né? Então, há uma divisão muito grande. É muito possível o segundo turno um candidato com 18 e outro com 16. Porque vai ser aquela foto de corrida de 100 metros. Porque está muito fracionado. Porque o Brasil está muito dividido. Agora, política é surpreendente. Nós precisamos saber se o rádio e TV é determinante, como sempre foi. Será? É uma pergunta. Ponto de interrogação, como diria um célebre cronista esportivo. Ponto de interrogação. O rádio e TV vai ser tão importante? Segundo, as redes sociais realmente serão importantes pela primeira vez na história de uma eleição presidencial no Brasil? Não sabemos, né? Terceiro, além dessas duas questões que são... As alianças serão determinantes para a vitória, as alianças eleitorais? Então, são algumas perguntas, sem muitas. É a campanha mais curta na história. É possível haver uma reversão, como historicamente ocorreu nas eleições? Alguém começar em terceira, em quarta e terminar em primeira? Ela é muito curta, agora não dá tempo, né? E como previsão, eu acho que a dúvida continua. Porque o TSE vai aceitar a candidatura de Lula? É uma pergunta que fica no ar. E aceitar antes de começar a campanha no Rádio TV, que é no final de agosto, né, que começa, que é a campanha mais curta, porque tinha falado a princípio 15 de março, agora a interpretação que apareceu na sexta, não, é hoje, dia 6, né? Então, e essas dúvidas legais, ele vai dar resposta rápida? Ou teremos uma campanha com candidatos subjúdice? Subjúdice. Vai ser terrível, né? Quer dizer, aí mais a campanha. Aí o Lula não pode comparecer no debate, cara, tá preso, aí vão pôr uma cadeira vazia? Ou o Jaiminho vai substituí-lo, mas o candidato é o titular, não é o Jaiminho. O primeiro debate é essa semana agora, né, professor? Na quinta-feira acontece o primeiro na TV, né? Precisa ver se ele vai acordar dessa hora. Então, é complicado, é uma situação que nós vamos ter, tudo, e é legal, é um imponderável, é o chamado, como diz o Nelson Rodrigues, é o sobrenatural de Almeida. Então, a coisa toda é assim, alguém que dizer assim, o segundo turno vai ser entre A e B, tá chutando. Porque ninguém sabe o que vai ocorrer. A disputa é entre 5, 6 candidatos. Os outros estão lá participando de brincadeira e tal, né? Mas ninguém sabe, é uma coisa surpreendente. E outra, o TSE aceita a candidatura de Lula mesmo preso, com Haddad vice, e aí o PT ganha e assume o Haddad? Como é que fica isso? Como é que fica? Ou teremos alguém governando do presídio, que seria bacana, né? Seria uma coisa sui generis, alguém governando do presídio. Seria um caso, a gente precisa inovar a democracia. O Brasil tem de inovar. Um presidente presidiário, acho que vai ser bem legal.